E aí, galera, tudo em paz com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Cello Emerson aqui, começamos mais uma entrevista no canal Metal Musicast. E hoje eu tenho, vejam só quem está na tela, Edu Falaschi, para trocar ideia com a gente aqui no Fala, Metal galera, Musicast. tudo bom? E Fala, aí? Edu, seja bem-vindo. Beleza, obrigado, valeu, tamo junto. Tudo em paz com você, Edu? Ótimo. Tudo Ó, meio cansado, né, meu? Eu voltei do Japão agora, né? pô, a gente Então, vai trocar ideia, já começou a tour, né? tô ainda no jet lag, né, um pouco, né? Então, mas tá rolando, tô voltando ao normal. Já começou a tour, eu tenho aqui a versão física, para vocês que assistem Metal Que Musicast, maneiro. colecionadores, eu tenho a versão simples, que eu tinha colocado aquela capinha que vem, e tenho também aqui, olha só, de colecionador. É colecionador mesmo, porque eu não tirei nem do Ó, plástico. caraca, isso aí é Sensacional. real mesmo a parada. É o Digibook, né? É, isso aí. Trabalho de Muito maneiro. primeiríssima qualidade. Você sabe que eu tô Digibook. aqui, tá até chato, porque eu tô com camiseta, tá a caixa do aqui, tem Almar, Angra, tá Que tudo aqui, ó. bacana, mano, que bacana. Vamos aumentar mais. Tem o livro aqui, vamos pôr aqui também. Puta, obrigado, mano. Muito bom, muito Você bacana. sabe, Du, que eu tenho. Você não sabe, mas eu tenho uma certa gratidão com você. Você nem sabe, você não faz nem ideia, mas eu tenho. Por isso que eu sou todo entusiasmado, todo empolgado com a tua arte. Porque quando eu comecei o canal há 2 anos e meio, eu te entrevistei, você foi o primeiro entrevistado do canal, e eu tava tomando uma série de nãos, porque canal com 400, 500 Novo, né? Canal novo. pô, eu entendia, quem vai sair falando com qualquer um por aí. E você topou, sua assessoria, obviamente, manda até um beijo aqui para Damares, na época, sua assessora, e topou, armou, e você veio da entrevista, e fica essa gratidão, até alguém me fala, pô, Tchela, mas o cara tava divulgando, o cara não quer nem saber de você. Eu sei, não interessa, mas vários nãos eu tomei, e você foi o primeirão ali. Eu não tenho muito essa, vamos dizer, essa discriminação, né? De só falo com mídia grande ou só falo com quem tá já bombado. Eu nunca tive muito esse lance assim, de discriminar isso, né? Então, claro que os canais grandes eles são importantes, né? Porque eles têm um alcance maior, né? Mas eu acho que a gente do rock tem que se comunicar com quem gosta de rock, porque, né, já não somos o maior número, né, vamos dizer, de fãs, né, de um estilo dentro do Brasil, né, no caso, né. Digo, rock comparado ao sertanejo, ao forró, é minoria, né. Então, cara, eu acho que quanto mais a gente estiver junto, né, quanto mais eu puder falar com o público do rock e, melhor ainda, trazer pessoas de fora, né, para o rock, para mim, melhor ainda. Então, eu nunca me liguei muito nisso daí. Só vou falar com fulano, ciclano. Não tem muito essa parada lá. Eu lembro disso, e como eu disse, foi um contato com a sua assessora na época, mas obviamente que ela trabalhava sob sua orientação, então Sim, sim. deveria ter tal orientação, e você trocou ideia, foi a primeira entrevista. Foi você, e das gringas foi o Gary Pepper, da banda Jaguar, banda britânica lá de Bristol, da The Wave of Heavy Metal. Então acabei ficando amigo do Gary Pepper também, É inclusive. mesmo? Que maneiro. E aí, Edu, você falou do heavy metal, realmente é um nicho, a gente pode chamar assim, que é um tanto restrito, mas mesmo assim você lança trabalhos de excelente qualidade. Eu tenho aqui o Vera Cruz, eu misturei tudo aqui, tá tudo meio Tô bagunçado, até mas com um aberto aqui, ó. Você falou que tem um fechado aí, né? eu tô com Tem medo de um aberto porque a qualidade realmente é... Dessa vez lançado pela Voice Music, né? E a Voice é sensacional, né? Em questão também de qualidade de impressão e tal. Então, cara, é um material bacana porque tem um livreto, né? Que esse livreto ele conta a segunda parte da história do que começou, né? É uma trilogia, começou com Vera Cruz, né? E agora com o Eldorado, a gente fazendo como fez no Vera Cruz, a gente conta a história, né, do Eldorado, tem um resumo em português, né? Então tem um resumo aqui pra galera. Isso aqui só saiu no Brasil, viu, meu? E aí tem um resumo todo da história, dessa segunda saga, né? De Jorge, que é o personagem principal da história. E é muito isso. interessante você ver que a gente tem aqui o livro do Vera Cruz. Na época eu te entrevistei, você até mostrou com todo capricho aqui o pop-up do Vera Cruz, e agora você Muito vem legal. com o Eldorado. O que você pode indicar de principal diferença no aspecto musical entre o Vera Cruz e o Eldorado? Cara, vamos dizer, o Vera Cruz ele é mais direcionado para
a cultura, vamos dizer, brasileira, né? Porque é um álbum que se passa, né, durante o descobrimento do Brasil, né, em 1500, né? Então, existe esse direcionamento mais para esse lado. O Eldorado, na continuação da história, né, quando terminou a guerra, né, estava para terminar a guerra final, né, da história do Veracruz, o Bispo Negro, que é o personagem, um dos principais, né, e ele é o cara meio do mal, né, lá, ele vê que vai perder a batalha e retorna, tenta retornar com o que está restando, né, das caravelas dele lá, tenta retornar para Portugal, e uma tempestade jogou o cara para o México, né? E ele chega lá com, né, poucas caravelas ainda restantes lá, ele chega quase morto, né? E é resgatado pelos astecas, que eram, né, os habitantes lá, né, do México naquela época. E por isso, né, existe um desenrolar da história, né, mais focado no Bispo Negro. E como ele está no México, existe uma conotação mais latina, vamos dizer assim, né, para esse novo álbum. Por isso que dentro da capa aqui a gente vê aqui, né, uma pirâmide que é uma pirâmide maia na real, né, mas que é o maior símbolo, né, da nossa cultura latina, né, e principalmente a cultura mexicana. Acho que não tem nenhum símbolo maior do que as pirâmides, né. Então, por isso que eu coloquei, né, justamente por ter essa importância, né. E é isso, né? Então é um álbum que tem mais a linguagem, tem mais da música espanhola, música mexicana, música latina em geral, né? Tem também alguma coisa do Brasil, mas é mais focado, né, pro lado da cultura da língua espanhola, né? Então tem aí o cantor, né, do Mago Negócio, né? O José Andrés, que gravou o começo de uma música. Eu coloquei uma cantora da Guatemala, que ela é descendente direta mesmo dos maias, né? E ainda cultua, né, essa cultura e tal, e levanta a bandeira e canta, né, as músicas das raízes deles, né? E ela gravou em maia original, né, numa língua ancestral, né? Então ela fez um trabalho sensacional e isso colocou a galera muito mais dentro da história, né? Com aquela ambientalização que ela colocou, cantando numa língua que, para quem ouve, é uma coisa bem diferente, né? Então é isso, é um disco que tem essa diferença, né? Um é mais para o Brasil e o outro um pouco mais para uma cultura mais da América Latina, mais para o lado espanhol, mexicano e tal. E você já tem uma resposta do público da América Latina, de língua espanhola principalmente, a respeito do disco? O pessoal do México, que tem essa história ali ambientada no país deles, já tem dado uma resposta? Você já tem shows marcados? Os fãs estão comprando bem, estão respondendo bem ao álbum nas plataformas digitais? Cara, ótima pergunta, né? Porque parece uma coisa simples, né? Vou fazer um disco e falar da cultura dos caras, beleza. Mas, cara, eu tomo sempre um cuidado, porque eu falar da cultura do Brasil, meio, né, tranquilo, porque sou brasileiro, né? A gente cresceu, né, na escola estudando, né, sabendo as histórias e tal. Agora, eu falar de uma língua, ou melhor, de uma história, né, de um país que eu não sou originário daquele país, né? Falar de uma cultura que não é a minha cultura, né? E eu gravei, né? Agora gravei no disco em espanhol e acabei de lançar uma versão, né? De uma das músicas do disco, a versão da Suddenly, que é uma balada. Eu gravei, chama Ben Ami, né? E que é uma versão que eu gravei toda em espanhol, né? E, cara, e aí para você ver a resposta, já tem 4 shows no México, né? E eu nunca fiz 4 shows no México, nem com Angra, né? E eram 8, na verdade, e a gente teve que negar porque a gente, questão de logística para a próxima turnê, a gente não pode aceitar, né? Mas 4 a gente vai fazer, né? Então, assim, aí você vê, né? Já falei com muita gente lá, né, tal, e o próprio promotor, né, que é o maior promotor de shows, né, do México, né? Ele faz um monte de eventos grandes lá, tal, e ele falou, cara, é sensacional esse disco e fiquei apaixonado, quero trazer só que eu quero fazer 4 shows com vocês aqui. Eram 8, né, como eu falei. No mínimo esses 4 eu quero fazer e tal. Então,
Cara, a resposta está sendo muito legal, né? Porque também era uma preocupação minha gravar em espanhol, né? Que eu fizesse decentemente, né? Cantar na língua dos caras e soar Sim. bem para eles, né? E por sorte o meu empresário ele é argentino, né? Então eu fui mandando, né? Gravava e mandava, mandava e ele falava, olha, muda aqui, tal, corrige aqui, né? Então, assim, obviamente que tem um sotaque, né, cara? Eu não sou, né, nativo né? Minha língua mãe é o português, né? Inclusive, a gente é o único país da América Latina, né? Da América do México para baixo, né? A gente é o único país que fala português, né? Todo mundo fala espanhol, né? E parece fácil, mas não é não, né? Na hora que você vai cantar mesmo, que você vai fazer tem que fazer a pronúncia e tal, meu. Não é que nem falar, né? Falar a gente se vira, né? Mas cantar, você tem que interpretar tal, e você tem que estar pensando no jeito de cantar certo, né? Então é bem mais difícil. Agora, mas a repercussão tá muito, muito legal, cara. Muito, muito maior do que foi em qualquer outro momento, né, da minha história, assim. Muito interessante, Edu, porque além do desafio de cantar, e vai ficar registrado num álbum para a posteridade, onde todas as pessoas podem fazer um crivo ali para ficar ouvindo se tem erro de concordância ou não. Além desse desafio, Exato. você tem o desafio de falar da história de outro povo, não é? Sim. Isso também exige um cuidado. E hoje nós sabemos que há alguns militantes que trazem uma certa ideia de apropriação cultural, que uma pessoa Sim. de uma determinada cultura não pode validamente falar de outra. Esse tipo de resistência você não encontrou ou não se Não, preocupou com ela? não, graças a Deus não. Eu tive um cuidado real mesmo, assim, né? Eu e o Roberto Barros, que é o meu guitarrista, né? E ele que faz os arranjos comigo, ele compõe junto comigo, né? As músicas, né? Cara, a gente foi pro México em novembro de 2021. Para você ver, eu lancei o disco só em agosto de 23, né? Então, logo depois que lançou o Veracruz, eu já tinha a continuação do Eldorado, sabia que ia demandar tempo, né, para compor e para fazer. Então, a gente foi para o México em novembro de 2021, né? E a gente foi lá, falar com as pessoas lá, contar a história que eu estava escrevendo, se tudo bem, né? Se eu não estava falando nenhuma besteira, ou se falar de tal tema era meio polêmico, né? Meio ruim de falar isso, né? Talvez eles não gostassem que eu falasse disso e tal. Também fui conhecer músicos, né, locais, né? Não músicos famosos, né? Músicos da noite, né? Músicos que vivem a cultura mexicana, né? E falei com vários nativos, porque, como eles mesmo me falaram, né? Eles falam muito isso, que a gente, né, que não é da cultura deles, costuma dizer que existiu a cultura maia, a cultura asteca, né, a cultura inca. E eles falaram, não morreram todos e esgotou e acabou. Eles falam que tem muitos descendentes ainda, né? E o cara falava para mim, não, eu sou maia, com orgulho, sabe assim? Eu sou maia, não existe, existiram os maias, eu sou mexicano. Não, eu sou maia. Ele falava assim para mim, desse jeito. Né? Então, existe uma honra dos caras, né? De falar que tá viva a cultura dos caras, né? Que o Império, o Império Espanhol, né? Eles conquistaram, né, o México, mas o impuseram, né? Vamos dizer, a cultura mexicana, o catolicismo e tal, mas que restaram, né? Os maias, os astecas, os incas que foram procriando e mantendo vivo, né? Mantendo viva a cultura, né? Dos caras de uma certa forma, com menos força, óbvio, né? Mas ainda tem, né? E aí os caras, todos eles, né? Quando se fala disso, eles têm aquela coisa de bater no peito, né? Sou asteca, sou maia, né? Sou. Não que eu sou descendente, ele fala que ele é mesmo, entendeu? Então é muito, muito legal, assim. Foi bom ter ido lá para ver isso, né? Para vivenciar isso com eles e ver o quão importante era isso para eles, né? Então, alguns aspectos que eu ia abordar no disco eu cortei, né? Algumas coisas eu tive que cortar, justamente por isso, né? Por ser meio polêmico e não Por ser ser um uma coisa que tabu, agrade assim, tantos caras, né? um tabu cultural para os caras, às vezes, né? Exato, exatamente. Pra gente é só um relato histórico, mas para eles algo que é uma ferida É, não eles cicatrizada da história dos vivenciam caras. isso, eles vivenciam até hoje isso, né? Então é um lance muito importante. Por isso que eu fui lá para, assim, com todo respeito, né? Para justamente mostrar
essa intenção de fazer a parada de verdade, com cuidado, com carinho, entendeu? Respeitando a história deles, né? Então, e em contrapartida também, respeitando os fãs, né? Do mundo inteiro, né? Para mostrar uma parada correta, né? De verdade e tal. Eu não ia fazer algo, sei lá, só por fazer, entendeu? Falar de qualquer jeito. Colocar no Google as informações e buscar e fazer uma letra, né? Eu fui lá mesmo, né? A gente investiu para fazer essa pesquisa e voltar com material bacana. E até a cantora que participa, que você citou, a Sara Kuruchik, ou Kuruchik, eu não sei pronunciar. Sara Kuruchik. Kuruchik, ela é uma ativista dos direitos dos Exato, ela é super originários, feminista. né? E ela é assim, ela é muito ativista também na parte cultural da origem dela, né? Que é a origem maia, né? E ela viaja o mundo, cara, com palestras, com shows, né? Canta muito bem, toca violão. E ela é uma das que levanta essa bandeira, né? E o lado do feminismo dela não é aquela coisa muito calcada no que é o feminismo tradicional mundial, né? Do direito da mulher. Ela fala muito do direito da mulher indígena, porque as mulheres indígenas, elas, principalmente na invasão, né, dos espanhóis, elas foram muito maltratadas, né? Viraram escravas, eram estupradas, assim, as milhares, né? Então, assim, ela tem muito desse rancor, né? Desse lance de que as mulheres elas não tiveram chance de se defender, né? Principalmente naquela. Hoje em dia já é difícil, né? Imagina naquela época, né? E inclusive elas eram doadas, né? Pelo próprio Montezuma, que era o líder lá, né? O imperador da época. Elas eram doadas para os espanhóis como, né? Uma maneira de ter uma aliança, né? De não serem destruídos completamente, tá? Então existe muito essa mágoa, né, dela, né? Então ela, vamos dizer, ela leva, ela transforma essa mágoa em algo mais político, né? Para ela levantar a bandeira da importância, né, da defesa dessas mulheres, né, e tal, e dos indígenas como um todo. Então, cara, ela é muito legal, muito sensacional, uma pessoa maravilhosa, assim. E dá essa validação dessa qualidade do conhecimento histórico para o teu trabalho, né? Porque ela não. E Ela não obviamente o lado passaria. artístico, né? A voz dela, o jeito que ela canta, que deu toda a imersão, né? Pro disco, né? O cara que ouve ela cantando naquela língua, né? Maia ancestral e tal. E original lá, meio de 1500. Então, cara, é um negócio maluco, né? Então ela fez um trabalho sensacional e contribuiu muito com isso. E eu lembro de ter lido um comentário já na internet, alguém dizia assim: a música tem um defeito, é muito curta, porque ela é só uma introdução, né? Eu não sei pronunciar também, Quecum, na língua original, não sei qual é a pronúncia exata, mas... A pronúncia ela me ensinou. O Q, ele é quase um som percussivo, né? Então, é quase um K, né? Então, é Ekun. Tem esse Q e aí vem Ekun. Então, é Ekun. Não é Kekun tudo junto, né? Como eu achei que fosse, né? Assim como todo mundo, né? Então, é Ekun. Tem um som diferente, assim. Eles têm um outro jeito de pronunciar as coisas, né? Bem, bem legal. E foi você que compôs a música e passou para ela e ela deu a interpretação, ou ela também compôs junto? Isso. Claro que eu fiz em espanhol primeiro, né? E falei do conceito do disco e tal, e que eu queria mais ou menos para aquela parte tal intenção, né? Tal, a letra é isso, tal. E aí ela teve que adaptar, porque ela jogou para o Maia, né? E aí às vezes a frase não cabe, ou fica muito, muito longa, tal, né? E daí ela teve que adaptar, e nessa adaptação ela me ligou um dia e falou: Edu, cara, eu posso escrever uma letra minha e dentro do seu conceito, mas expor o que eu sou, né? Aí veio um pouco desse lado da defesa da mulher, da cultura, né, maia, da cultura dos indígenas, né, da época, tal, da cultura original lá. E a letra fala muito disso, né? Da invasão dos espanhóis, que eles destruíram muitos
muitos livros sagrados, né? Que eles destruíram. Não foi só pessoas, né? Não foi só a conquista de um território. Eles destruíram uma civilização histórica e uma cultura milenar, né? Então, a igreja, pô, ela queimou tudo, né? Naquela época lá, todos os livros sagrados que tinham, eles queimaram tudo, né? Então, porque para eles era tudo muito assustador, era coisa do demônio e tal. Então, então você imagina naquela época, né, 1500, então era algo, rolou esse choque cultural, né? Então ela conta isso na letra, nessa parte aí. Ela fala desse momento de tensão, né, da tristeza dos povos na época de ver toda a história que eles tinham construído até 1500 sendo basicamente apagada, né? Então a letra fala disso, mais ou menos. Muito interessante. E no aspecto musical, também há diferenças, você até citou, na questão da abordagem que traz elementos culturais deles também, mas a manutenção da mesma formação ajuda bastante, né? O quão é importante você chegar de novo com os mesmos caras na sua banda, cara. Sim. Cara, eu acho que, assim, apesar de ser uma carreira solo, meu nome e tal, mas eu gosto de trabalhar como banda, né? Como um time, né? Então, sempre procurei manter os integrantes, né? Às vezes não dá, né? Às vezes o cara mesmo quer sair, o cara tem outros planos, né? Você não tem como segurar. Mas eu trabalho de forma mais respeitosa possível para manter sempre um bom clima, né? Tal, e manter a banda feliz, né? Então, os músicos sempre contentes, né? E aí manter o time para continuar a história do que vem sendo escrito, né? Agora, quando é necessário mudar, a gente muda, né? Não tem, isso é normal na história do mundo, né? A gente, todas as bandas aí tiveram mudanças de formação, às vezes acontece, né? Mas a gente está bem, tá junto desde 2017, né? Quando eu comecei essa carreira solo e a mesma galera. Então, pretendo continuar, espero que a gente continue juntos, porque rola isso que você falou, né? Vem o entrosamento todos esses anos que isso passa pro disco, né? Essa união, essa conexão, né, que a gente tem, meio que vai para a música, né? Então, e o fã sente, né? O fã percebe, né? Sim. E só para dar o crédito para a galera aí, Roberto Barros e Diogo Mafra nas guitarras, Rafael Dafras no baixo, Aquiles Priester na batera, produção, mixagem e masterização E Denis o Ward, Fábio Laguna nos teclados, né? Fábio Laguna nos teclados, tem participação na história do Fábio Caldeira, né? Da Sim. banda Cara, Fábio Caldeira é um cara muito importante em todo esse processo da trilogia, porque ele é um escritor, né? É o cara que fez o livro, é o cara que desenvolve todo o conceito da trilogia comigo. Já temos basicamente até o final já escrito, né? E muito por ele, né? Obviamente. Então, assim, o cara muito coração muito bom, um cara muito luz, assim, sabe? Você tá com o cara, você tá bem calmo, assim, bem tranquilo, bem de boa, né? E super fácil de trabalhar, então é um membro importante dentro desse conceito todo, né? Tem o Greg, né? Que é o Pablo Greg, que é o cara que faz todo vamos dizer, o design das orquestrações, né? Dos teclados. Nesse disco Eldorado tem até um solo dele de synth, né? Na música Eldorado, se não me engano. Que mais? Cara, o Carlos Fides, né? Que é o cara que faz as minhas artes. Ele é o cara que cria essas artes maravilhosas, né? Eu vou fazendo junto com ele, né? Dando os toques e tal. Mas é ele que traz a cara da música, né? Então, cara, para mim uma capa é muito importante porque ela é o rosto do que vem, né? De áudio depois, né? Porque Sim. A gente divulga a capa antes, né? Então, é muito importante. Porque eu lembro quando eu era adolescente, tal, 12, 13 anos, e eu ia ver os discos, cara, as capas dos discos eram muito importantes para eu saber se eu quero ouvir a música ou não, né? Sim. Então eu ia na loja, cara, a hora que eu vi, por exemplo, a capa do Power Slave, por exemplo, do Iron Maiden, cara, na hora eu peguei e falei, putz, isso aqui deve ser muito foda. Posso ouvir? Aí queria ouvir, e aí quando eu ouvia, eu gostava, né? Então, às vezes não, mas a capa já trazia, já me dava essa vontade, né, de ouvir. Então o trabalho do Carlos Fides é muito importante, porque ele meio que é a primeira conexão, né, do
no meu trabalho com fã vem através da obra dele, né? Da arte dele. Então, também é um cara sensacional, né? E ele faz as ilustrações internas também, é importante no trabalho. Oi? O encarte é muito bonito também. Ele faz as ilustrações. Sensacional, tudo muito. E o bom gosto dele, cara. O cara, pô, não é brincadeira, né? O Carlos é muito monstro, né? Tô dando só uma pequena amostra aqui, porque a galera Mas, metal tem que falar também do Dennis, né? Dennis Ward é o produtor que mixou, trabalhou comigo nos discos do Angra, né? No Temple of Shadows e Rebirth e Aurora Consurgence, né? E aí fez o Vera Cruz comigo e agora tá com o Eldorado também. E também é um cara sensacional que eu acho que se superou na questão de mixagem com o Eldorado, porque pro meu gosto eu prefiro mais o som do Eldorado do que o Vera Cruz, que também é muito bom, mas eu acho que ele evoluiu na sonoridade, sabe? E então o Eldorado ele veio mais, sei lá, acho que tem mais punch, é um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais orgânico que o Vera Cruz. A mix é tipo, acho que a galera sente mais a banda, sabe? Tipo, tá tudo mais orgânico, na minha opinião, né? E então também um cara, cara que é muito importante pro trabalho como um todo, né? E tô pensando aqui porque eu não quero esquecer ninguém, né? Todos são muito importantes. Né? Teve o Fábio Lima também, violonista. Mas eu acho que é isso. Fábio Lima, pô. O cara gravou no Eldorado, né? E pô, fez uns violões mágicos, né? Porque quando ele pega no violão, parece que tá gravado, né? É um negócio absurdo, é tão perfeito. E que tem até uma história engraçada, quando ele foi fazer a participação em Curitiba, para a turnê do Vera Cruz, né? Ele tocou a Rebirth e o Aquiles perguntou se alguém tinha soltado o CD. Aí eu falei, não, como soltar o CD? Porque ele falou, não, cara, tá rolando do violão do disco. Eu falei, não, cara, tá louco, é o cara tocando. E ele até brincou, falou, mano, é igual o disco, né? Não tem uma nota fora, não tem uma nota mais forte, uma mais fraca, né? E aí o Aquiles fez essa brincadeira aí, mas, cara, tipo assim, o violão do cara você ouve e você fala, é ele, né? E ele gravou os violões, né, da Senhores Del Mar, né? E da Ekun também. Deixa eu ver se ele gravou mais alguma coisa. Acho que foram esses dois violões. Da Senhores Del Mar, eu criei, né, o violão, o arranjo, e passei para ele. E ele tocou fielmente, só que tocou, né, como se toca, né? Como se deve tocar, né, no disco. Aí ele foi lá e arrebentou, né? E além de ser um cara, puta, sensacional, bonzinho, o cara tem uma alma de criança, sabe assim? Ele é foda, mano. O cara é muito legal, é um gênio. O cara é bem interessante gênio. mencionar. E você falou da produção da mix do Dennis Ward. Talvez o Eldorado ele tem um pouco mais essas nuances, sem desmerecer o Vera Cruz, mas talvez venha ao encontro do que você está falando, essa questão das cordas, né? Sim, acho que sim, cara. Acho que é um disco mais amarradinho, sabe? Talvez, não sei. Claro que o Vera Cruz, ele tem músicas importantes, né? Que foram muito importantes para o lançamento da minha carreira solo com material inédito, né? Como a música Lenda Roy, como a música Rainha do Luar, né? Que eu gravei com o Elba Ramalho. Cara, músicas que marcaram que a gente não pode tirar do set, né? Ao vivo, por exemplo. The Ancestry, né? Então, assim, tem músicas muito boas lá, né? Que marcaram aquele trabalho lá. Mas como um todo, né? Eu acho o Eldorado um pouco mais evoluído, assim, vamos dizer. Sim. Agora, tem uma melodia no Vera Cruz, só para citar aqui, que eu lembrei, da Mirror of Delusion, Sim. que é uma baita melodia, né, cara? Que bonita, né? Do refrão, você fala? Eu fui olhar aqui de novo no tracklist. Sensacional. Tem que registrar. É bem bonito mesmo. E deixa eu te falar, você estava falando sobre a escrita da história. O Fábio Caldeira, ele tem já um roteiro de toda a história, contando a trilogia toda desde o início, ou vocês estão desenvolvendo com o passar do tempo? Já tem um terceiro tema que você vai guardar, que você já sabe o que você vai fazer? Porque nós dissemos Vera Cruz, Portugal, Brasil, agora Eldorado, México.
já tem uma ideia para o próximo, ou não, vai se desenvolver o coração na hora? Existe, né? A gente já está bem próximo da conclusão, né? Já existe um direcionamento, né, do movimento da história, né? Por outro lado, muitos fãs se prenderam a essa questão de uma questão, vamos dizer, de região, né? E não tem isso, né? Foi meio que fez parte da continuação da história, né? Mas eu não estou me prendendo a Brasil, México, a próxima história é Japão, não tem isso, né? Não é isso. Obviamente que faz parte, né, da história, né, essa ideia, né, de trazer a história para o México, né? Porque foi a forma que eu encontrei para entrar também numa maneira de falar, abordar e trazer para o mundo, né, um outro lado da nossa cultura que também a gente faz parte, né? Porque somos aí, né, da América, né, das Américas, né? E a gente é da América do Sul, mas tem a América Central e a América do Norte, que começa ali a América Latina com o México, né? E eu tinha essa vontade, sabe, de fazer algo um pouco mais abrangente, sair um pouco só do Brasil. Eu fiz com Veracruz, né? Essa homenagem para o Brasil, para falar da nossa cultura. O box, né? Lancei 2 boxes, né? Um no Veracruz e um no Eldorado. Esse box é uma caixa, para quem não sabe, um material muito especial, né? Que é uma caixa estilizada e tal, e que vem com várias coisas dentro, né? Essa era do Veracruz, isso. Do Veracruz, né? E que é como se fosse uma caixa antiga de tesouro, agora, né? E aí dentro vem camiseta, caneca, vários brindes e tal. Obviamente o CD e o Digibook, né? Que é esse material inédito que vem como se fosse um livro, né? Mas com um livreto dentro contando história, como eu já mostrei, e o CD dentro, né? Esse material foi lançado só no Brasil, né? E daí a gente fez o Eldorado, né? Com essa minha ideia de fazer um lance especial também para a América Latina e falar desse nosso esse lado que a gente tem de latino, né? Porque somos latinos no final das contas. E aí a maneira que eu encontrei foi uma ideia minha, né? Para chegar com força, a ideia foi jogar a história para o México. Vamos dizer que é um dos países mais importantes que a gente tem dentro dessa cultura, né? É um dos maiores países, inclusive, né? Em questão de território mesmo. Então é isso aí, mas não tem uma preocupação. Agora o próximo vai para um tal país. Não é isso, né? A ideia não é essa. É que realmente existia essa vontade de fazer uma homenagem, de aproximar, né, a nossa cultura. Então, falei do Brasil, agora falei um pouco da América Latina, e na terceira parte a gente vai concluir, né, sem essa preocupação, né, de região ou de onde eu vou jogar a história, né? Ela tem que ter um fluxo natural, né? Não adianta eu jogar a história, que é uma história que começa, né, com o Jorge, né, sendo criado por uma freira, né, no Castelo de Tomar, entendeu? Tipo, né, lá em Portugal. Então, não dá para jogar história, por exemplo, para, sei lá, para a Itália, né? Não tem nada a ver com a história ali, né? Ou jogar para a Austrália. Então, assim, não tem ou uma preocupação mercadológica. Vamos fazer agora Japão, né? Porque aí meu público é muito forte no Japão. Não dá para fazer. Então, preciso respeitar como, apesar de ser uma ficção, né? Ela tem tem muitas coisas de fatos históricos, né? De verdade, né? Tanto que na minha história do Eldorado tem muita participação do Hernán Cortés, que é o descobridor, né? Que é o espanhol descobridor do México, né? E ele, que na verdade não veio do México, ele saiu de Cuba, né? E então tem que ter uma naturalidade, né? Em todo o decorrer da história da trilogia, né? Então a terceira parte ela vai meio que andar por esse caminho, né? Não vou fazer nada maluco assim só para inventar moda, né? Qualquer coisa assim. Ficar engraçado, né? Olha, não, tipo, vai ficar forçado, né? Um Japão aí. Não, aí não dá, o né? navio se perde, vai parar lá no Japão. Tipo, nada a ver com a história. Né? E você sabe, Edu, que a gente vai às vezes nos grupos de WhatsApp, alguns fóruns aí, os teus fãs já ficam debatendo. E aí, é melhor o Veracruz? Você prefere o Veracruz ou o Eldorado?
Tem um elemento aqui que as pessoas podem dizer que preferem o Eldorado. Se a pessoa curte baladas, né? Tem 3 baladas nesse, e a galera que curte esse formato musical no heavy metal tá elogiando muito as músicas lentas aí do Eldorado. O que você tem para falar delas aí? A Empty Shell, a Suddenly e In Sorrow. Você deu uma valorizada boa, né? Cara, é assim, eu deixo rolar, né? Eu não costumo compor um disco assim, eu vou usar tantas baladas, não tem uma fórmula, né? Obviamente, existe um mínimo de estruturação, né, de um disco, né? Eu não posso fazer um disco 100% power metal, só com música rápida, ou 100% balada, que não dá. Então, existe um balanço, mas eu deixo rolar meio natural, né? E essas 3 músicas me vieram, né? E elas tinham um porquê de estarem no disco, né? Não dava para cortar. Então, o certo, né? Vamos dizer, o certo, dentro de uma parada mais mercadológica, era ter 2 baladas, né? Mas, ou que tivesse uma balada que tivesse momentos mais rápidos, né? Como por exemplo, a Heroes of Stand, que eu escrevi pro Angra, né? Ela começa lenta e depois ela entra, né? Tem um refrão baladesco, mas tem o verso que já entra que é mais para frente e tal, né? Então, assim, eu poderia ter feito isso, mas elas foram para esse lado, né? Então, a música ela vem, né? Então, não é um negócio que eu vou construindo. Eu sou zero teoria, né? Para compor música, zero. Até porque eu não sei mesmo. Então, eu vou muito no feeling, né? Na minha intuição, né? Bom, e é isso. Eu botei as músicas, ouvi o disco, né? Todo, quando a gente programou o disco, né? Na ordem, né? Eu e o Roberto Barros, a gente desenvolveu, tipo, juntos, né? A ordem, e falou, cara, tá soando bem pra caralho, tá soando bem balanceado, acho que é isso. Então, ficou legal. E são 3 baladas, meu. Cara, a Suddenly tem gente falando que é foda eu falar de mim mesmo, né? Agora, tem muita gente falando que é a melhor balada que eu já compus, ou uma das mais importantes que eu já fiz, tal. Então é uma música muito importante também, por isso eu fiz ela em espanhol, né? Porque foi um pedido da gravadora. Inclusive que a gravadora na Europa é uma da Espanha, né? Uma gravadora espanhola. E aí eles pegaram e comentaram, meu, faz a balada em espanhol que vai ser legal. Daí eu gravei ela em espanhol, entendeu? Que é o bônus. Isso, que é o bônus track do disco, né? Mas só pro disco versão Slipcase, né? Para os outros formatos não tem esse bônus track. E tá à venda já em todo o Brasil o Slipcase agora, né? Porque o Digibook, que é esse aqui, ele é só dentro do box, né? Só para quem comprou o box. Os 2.000 que compraram tem esse Digibook, né? Quem não comprou esses 2.000 não tem mais. Mas tem o Slipcase. Para mostrar, né? Para que assistem. Esse Slipcase tem uma luva, né? É. E aí esse Slipcase é muito legal. Tem pôster também. Vem com pôster e tal. E aí ele tem essa bônus, né? Que aí lançou agora em todo mundo e tá bombando aí principalmente na cultura latina, né? Sim, tá aqui o pôster também para mostrar. Tô igual um caixeiro viajante aqui, mostrando porque eu gosto. Tem que dar crédito para quem faz um trampo muito bem feito e você faz com muito capricho, tem que dar o crédito sim, cara. Muito legal. E além disso, né, Edu, o que complementa a experiência é o show, né? Você também dedica uma boa atenção para o cenário. A gente viu isso na tour do Veracruz. Sim. Já começou a tour, vocês já fizeram ali shows, eu acompanhei nas redes sociais de vocês, do Roberto Barros, entrevistei ele aqui um pouco antes de vocês saírem em tour, então eu fiquei bem ligado, vi vocês nas redes sociais, Japão, já estão de volta aqui fazendo shows no Brasil. Sim. Como que tá o setlist e a produção de shows? Como que tá essa parte do ao vivo? Cara, como você falou, né? Eu invisto muito, né? Gosto de investir na produção, né? Audiovisual para dar uma entrega pro fã legal, né? O cara vê lá um espetáculo, não só ele comprar o ingresso e ver a banda no palco, né? Que é legal também, mas eu acho como fã, né? Eu que era fã do Dio, fã do Iron Maiden e tal, quando eu vi os shows produzidos, né? Shows com estrutura, cenários e tal, eu ficava louco, né, cara? Ficava muito feliz, né? Então,
É isso que eu quero dar para o meu fã, né? Algo realmente diferenciado e tal. E, obviamente, para o Eldorado eu fiz também, né? Então, a gente está mostrando a cenografia nova aos poucos, né? Porque tem shows que são palcos menores, né? Não dá para levar. Então, a gente está mostrando aos poucos, mas o show, obviamente, que vai ser mostrado, né? Full, né? Produção completa é o de São Paulo, né? Que é o show dia 27 de janeiro no Tokyo Marine Hall, né? De novo, onde eu gravei o DVD, né? Do Temple of Shadows in Concert, né? Com orquestra também o show do Veracruz, né? Que foi também uma mega produção, um grande cenário e tal. E a produção do Eldorado vai ser igual, né? Então, digo assim, em questão de investimento, né? Estou investindo, muita coisa lá, né? Então, espero que o público de São Paulo, o pessoal do Brasil, compre ingresso com antecedência, porque me ajuda muito nessa produção, porque é cara, né? E, bom, estou preparando agora eu sou muito sonhador, né? Só que eu vou lá e realizo, negócio de realizar. Eu estou preparando algo extra palco para o show de São Paulo. Estou falando a primeira vez em público aqui para você, né? Uma parada que eu quero tomar, não tenho certeza ainda se vai rolar, mas eu quero que saia do palco a produção, sabe? Que a imersão do público seja realmente completa, né? E aí eu estou em contato, já estou falando, né? A gente está negociando com a produção de cenografia e iluminação do Alok. Então, para você entender o negócio, né? E que é o cara hoje do Brasil que mais tem, né, cenografia e mais tem pirotecnia, né? Tipo, e produção em questão de iluminação, de equipamentos eletrônicos e tal, né? Então, assim, só para você entender o nível do show de São Paulo que está se transformando, eu tô com o cara do Alok, né? Então, a equipe, né? Parte da equipe do Alok. Então, assim, eu quero fazer uma parada diferenciada mesmo. Mas para isso eu preciso muito que as pessoas, né, comprem os ingressos antecipados, porque me ajuda muito, tá? Então, tá indo bem, né, graças a Deus, mas eu preciso que a galera chegue junto mesmo pra gente ir junto nessa aventura, né, nova aí que é o Eldorado. E é interessante, Edu, você até um pouco grosseria conversar sobre isso, mas é importante destacar aqui. Você investe do seu bolso, né, cara? Você é um empreendedor nato, assim, você vai e banca, não tem assim grandes patrocinadores por trás disso, não. Eu tive patrocínio eu acho que no Temple of Shadows in Concert, né? 15 anos lá. No DVD eu tive, né? Da IAPTV, né? E depois eu continuei aí por conta e risco mesmo, né? Então, assim, uma parada que é minha, sabe? Eu gosto de fazer, sabe? Tipo, como você falou, empreender, né? Arriscar. Vamos lá. Claro que eu tenho um pé no chão, né? E eu vou até onde eu consigo, mas, trouxe Kai Hansen, trouxe Guilherme Arantes, né? Elba Ramalho, o João Carlos Martins, né? O próprio João Carlos e a orquestra, né? Que regia a orquestra no Temple of Shadows in Concert. Então sensacional, cara. Cara, uma galera que eu tenho trabalhado que também faz parte do investimento, né? E são artistas importantes, né? De nome e tal, e toda a logística para ter essa galera é uma logística cara, né? Cara, o DVD Temple of Shadows in Concert, imagina fazer um catering, que para quem não sabe, que é a parte de alimentação para os músicos, né? Toda a parte de dar um suporte para os músicos para uma orquestra, né? O Temple of Shadows in Concert parecia um restaurante, né? Tipo, tinha comida sendo preparada na hora lá para a galera. Então, cara, eu fiz isso junto com o meu empresário, a gente foi fazendo e deu certo, né? E agora a gente está preparando para o Eldorado, dia 27 de janeiro, no próprio Tokyo Marine Hall, um mega show, né? Dessa turnê que tem músicas do Eldorado e, obviamente, clássicos, né? Da minha época do Angra. E confirmei, né? Estou trazendo o José Andrea, que é o ex-cantor da banda Magriós, que é o cara que gravou o disco. Ele vai vir pro show, né? Para cantar aquilo ao vivo com a galera. Então, a gente vai gravar um videoclipe nesse show. Então, precisa muito da galera lá para participar desse videoclipe, né? Porque o videoclipe é ao vivo, né? Como o Maiden fazia, muitas bandas, Metallica fez, então muita gente tem, né? Muitas bandas têm o clipe
de imagem de show, bem produzido, né? E é um videoclipe. E então a gente vai gravar isso aí também. Então, cara, tem muita coisa para anunciar ainda. Outros convidados, né, também, que eu ainda não anunciei. Mas é isso. Não perca, galera. Interessante. É isso aí. Eu curto muito citar aqui, Edu, porque a gente enfrenta, falando na internet, uma realidade em que às vezes uma pessoa não gosta de uma determinada banda, de um determinado álbum, e fica detonando o artista. E é importante, quando não gosta, beleza, pode criticar, ninguém está isento de receber críticas quando se coloca no cenário. Porém, as pessoas têm que ter essa consciência, né, essa maturidade de que o artista, mesmo o artista que você não gosta, está movimentando toda uma estrutura, está dando trabalho para muita gente, tá rendendo muito recurso para quem trabalha, tá pondo a coisa para andar. Então o pessoal fica às vezes aí cornetando em teclados de internet e é interessante ter essa maturidade, né? Mas isso aí é coisa do novo mundo, né, cara? Não tem nem como tentar lutar contra, né? Se o cara quer ficar na internet causando, ele vai ficar e não tem o que fazer. Né? Então, mas assim, graças a Deus a minha carreira solo tem ido muito bem, né? Em números mesmo, cara, a gente passou de, sei lá quanto, eu acho que não lembro exatamente quanto tá agora, mas a gente está perto dos 6 milhões, 7 milhões, não sei, de streamings, né? Das músicas tocadas no Spotify, Deezer e tal. Cara, isso só no Spotify, na verdade. E, porra, milhares de CDs vendidos numa era que não vende mais disco, né? Então a gente vendeu muito disco com o Veracruz, está vendendo agora com o Eldorado. Cara, o Eldorado, em poucos dias eu devo anunciar aí a gente batendo 1 milhão de streamings só no Spotify em 1 mês e meio de lançamento. Né? Então, o Veracruz eu lembro que foi em novembro, que bateu 1 milhão. E a gente tinha lançado o disco em maio, né? 18 de maio, meu aniversário. Então demorou de maio a novembro para bater 1 milhão. Agora o Eldorado, em 1 mês e meio, está perto de bater 1 milhão, entendeu? Então você vê o sucesso da parada. Os shows estão indo super bem. Né? Os 2 shows do Japão que a gente fez, Tóquio e Osaka, bombados, né? E os shows que a gente fez aqui no Brasil, alguns bombados, outros um pouco menos, mas também por questão de região, né? Que não são regiões tão propícias para heavy metal, mas que a gente gosta de fazer também. E afinal tem shows, então quando eu falo expressão menor de público é 400, 500 pessoas, que porque a gente tem feito, né, com Veracruz, tal, a gente tem tocado com uma média de público de 1.000 e poucas pessoas, então a gente considera menor essa proporção, né? E agora a gente espera que o Eldorado continue, né, essa repercussão que vinha tendo, né, dos shows ao vivo do Veracruz, da turnê do Veracruz, as turnês que eu fiz também, né, celebrativas aí do Temple of Shadows in Concert, o Rebirth of Shadows Tour, que eu fiz tocando coisas do Rebirth do Temple of Shadows, né, e entre outras coisas. Então, é uma turnê, né, que tem música nova do Eldorado, mas tem muitos clássicos, né, a turnê é recheada de clássicos, né, então começa da primeira música até a última, o cara que não foi me escreveu, cara, é uma chuva de clássicos, cara. Que o cara me escreveu depois desses shows, né? De Goiânia, de Brasília, impressionado que ele falava, meu, acabava uma música, eu já, caralho, aquela lá, via ter sido, meu Deus do céu, cantando todas, que aí ele ficou rouco, né, no meio do show, de tanto cantar, até falou, cara, Edu, um hit atrás do outro. Então isso é muito legal, né? Então é uma turnê que tá recheada de clássicos e, obviamente, tem músicas do Trabalho Novo, né? E do Veracruz, né? É claro. Sim. Eu tenho uma curiosidade no aspecto aí do setlist. Uma pergunta com 2 curiosidades, né? Do Angra, eu não lembro exatamente quais músicas do Aurora Consurgens e do Aqua que você é compositor, que você pode tocar e cantar tranquilamente aí, sem qualquer discussão, mas tem alguma, não? Porque eu gosto muito desses discos aqui, cara, eu gosto muito do Aqua, eu gosto muito... O Aqua eu fiz várias músicas, né? Tá. Acho que é o disco do Angra que tem mais composição minha. Tá. Acho. Se eu não me engano, tem umas 4, 5, sei lá. E você põe nesse setlist as músicas do Aqua? Não, nesse novo não tem. Mas colocamos já, né? A gente fez muitas vezes a Rising Thunder, fez como é que chama lá?
Nossa, agora fugiu o nome. Spirit of the Air, que eu gosto muito, cara, não. A Monster in Her Eyes, chama. Ah, Monster in Her Eyes. A gente fez, é que a música é do Rafael, né? Tá. Então, assim, ao vivo eu posso tocar qualquer música, não tem esse problema, né? Então, sim. independente de qualquer coisa, ao vivo não tem problema. Mas não precisa ser uma composição minha ou não, não tem essa discussão. Vai lá e toca. Só se fosse a gravação, só se fosse gravar, né? Que aí isso. O lance é lançar um produto, tal, é diferente. Agora, ao vivo, né? Tanto que tem um monte de banda cover, né? E aí não tem problema. Mas a gente não tem música do Aurora e do Aqua nessa turnê, mas tem bastante do Temple of Shadows e do Rebirth, né? E aí outra curiosidade. E temos aí também as músicas do Vera Cruz e do Eldorado. Né? Aí uma curiosidade de fã, cara. E do Hunters and Prey, né? Que a gente toca Bleeding Heart, né? Toca Live and Learn e Bleeding Heart, né? Eu tenho aqui curiosidade de fã, eu gosto muito desse aqui, ó. Esses 2 discos do Almar. Você não considera pôr nenhuma do Almar nessas turnês? Não, cara, não acho que não tem muito a ver, né? Sei lá. Eu acho que é estranho eu tocar Almar porque tem o Aquiles e o Fábio, né? Então, somos 3 ex-integrantes do Angra, né? Dos anos 2000 lá. E então a gente puxa mais para esse lado, né? Tá. Então eu construí essa minha carreira solo, né? Iniciei, né? Na verdade, com a base da minha história principal, que é o que eu construí com o Aquiles e com o Fábio, né? Que é aquela história com o Angra, né? E inseri música nova, iniciando com a The Glory, né? E depois com Vera Cruz e agora o Eldorado. Mas acho que não tem muito a ver eu colocar o Almar, sabe? No repertório, ou dentro desse projeto aqui. Acho que não tem muito, sei lá, acho que não combina muito. Tá certo. E uma pergunta para a gente fechar aqui nossa conversa. Você falou do Iron Maiden em vários momentos do nosso bate-papo. Seu nome vai ser sempre ligado por conta daquela história que surgiu, que você ia fazer um teste para o Iron Maiden e tal. Isso já passou, beleza, mas ficou, né? Para os fãs antigos, é sempre divertido citar isso, vamos dizer assim. Você acompanha, eu gosto de perguntar aqui para a galera do Power Metal, do metal tradicional, você ainda acompanha a carreira do Iron Maiden? Você gosta? Você ouviu o Senjutsu? Você tem uma opinião formada a respeito do mais recente álbum do Iron Maiden? Sim. Claro que sim, né? Eu sou fã, não só do Maiden, mas sou fã do jeito do Maiden trabalhar, né? Me influencia muito como empresário, né? Do meu próprio negócio, né? Sou fã do Bruce, né? Como cantor, né? Cara sensacional. É um cara diferenciado, né? O Bruce hoje é um fenômeno, né? O cara tem 60 e poucos anos e cantando o que tá cantando, né? Da discografia nova, cara, eu confesso que eu fui bem até o No Prayer for the Dying, né? Seventh Son, tal, ali, aquela época lá. Depois veio o Blaze, né? Não era muito meu estilo, não gostava muito. Mas, mesmo com a volta do Bruce, eu acho que da volta, né, do Bruce, o Brave New World é o melhor disco, acho, na minha opinião. Eu acho que é um disco que eles soa bem a Iron Maiden, assim, tem uma qualidade de mix muito boa, né? Os outros, cara, eu não me encaixei muito, assim, nas músicas, sabe? Não gostei tanto, assim, né? E não gosto muito da mix dos últimos discos, né? Principalmente o The Book of Souls, né? É assim que chama, né? Sim, é o penúltimo. E esse último, né? Eu não tô gostando muito da mixagem, sabe? Som de batera, não sei. O som da voz dentro da música, eu não me adaptei, assim. Porque eu cresci ouvindo Iron Maiden nos anos 80, né? Sim. E o Iron Maiden tinha o Martin Birch, né? Que era o produtor do Iron Maiden. Para mim, ele era o 6º membro, né, do Iron Maiden. Então, tenho certeza que ele influenciava, inclusive, na composição. Isso eu tenho certeza absoluta. Porque quando ele parou de produzir o Iron Maiden, o Iron Maiden virou outra banda. Né? Tipo, verdade. A forma de compor mudou, tudo mudou. Eu sou bem especialista em Maiden, assim, já ouvi muito, tenho muito isso dentro de mim. Então, isso eu tenho certo, né? Que ele certamente cuidava dessa parte também de arranjos e tal, né? E quando ele saiu, né, os caras começaram a fazer, principalmente o Harris, né? Ele começou a fazer do jeito dele, até 100%. Mas
o Martin Birch, ele tinha esse bom gosto, né, cara, de, sei lá, eu acho que ele puxava a banda, sabe? Tipo, essa parte, não, vamos fazer um negócio mais legal, vamos fazer um trabalho de guitarra mais complicado, vamos fazer um trabalho mais rebuscado, sabe? Ele deveria fazer isso aí, né? Que é o papel do produtor, né? E eu acho que ele fez muito isso. E quando ele saiu, acho que a banda ficou um pouco, sei lá, deu uma simplificada, né? Nos arranjos, né? E então me deixou um pouco mais distante desses trabalhos novos, né? Mas é uma banda do coração, né? É uma banda da minha vida, né? Iron Maiden e o Dio, né? São meus dois pilares do heavy metal, né? Sensacional, Du. Obrigado mais uma vez pela participação no Metal Musicast. Tamo junto. Fique à vontade. Se faltou algum ponto aqui que eu não abordei na nossa conversa, fique à vontade. Mas, mais uma vez, muito obrigado pela atenção aí ao canal Metal Musicast e ao Diário de São Paulo. Obrigado, né, mais uma vez pelo papo. Quem quiser saber mais da turnê, só ir no meu site, edufalaschi.com.br. Lá tem as datas, né? A gente está indo para o México agora em outubro, volta. Aí tem Curitiba, Novo Hamburgo, Vitória. Aí a gente vai passar por Juiz de Fora, Belo Horizonte, Limeira, São Paulo, né? Que é esse show, mega show que a gente está fazendo aí. Não sei se eu esqueci alguma data, mas é isso. Tem lá, né, no meu site e é isso. Conto com vocês no show, porque o final de tudo, né? A conclusão de todo o trabalho é o ao vivo, né? É o show ao vivo. Então, conto com vocês lá. Espero que vocês venham com a gente se divertir, né? Nessa nova fase aí. É isso aí. Valeu, Du. Abração, um abraço a todos que assistiram até aqui. Inscreva-se no canal. É nóis. Nas redes sociais do Falaschi. Tamo junto. Valeu, Du. Abraço.